Então, mais uma vez, fico muito feliz de estar com vocês aqui e da gente ter esse tempo precioso, poderoso. Esse encontro acontece de 15 em 15 dias, mas a cada 15 dias é uma chinelada que a gente leva para ficar mais forte. Né? Então, eu louvo a Deus por esse tempo onde a gente pode aproveitar aqui a internet para a gente ter um tempo produtivo e muito proveitoso juntas. Então, quem tá. Sueli é a primeira vez aqui com a gente, Sueli? Não? Que bom. Então, quem está aqui pela primeira vez, se movimenta aí, manda um coração, uma mão, um sorriso, um negócio, se você está aqui pela primeira vez para a gente ver. Dayana, é a primeira vez. Isso. Bem-vinda, Dayana. Seja muitíssimo bem-vinda. Deus te abençoe. Que bom que você está aqui com a gente. Eu gosto de gente assim, de atitude, que chegou outro dia, já me procurou no grupo, perguntou, cara, eu cheguei agora, fui na igreja, eu quero participar, eu quero saber como é que é. Eu gosto de gente assim, que pega o bonde andando e vem junto, né? Então, vamos lá, a gente já começou e nós temos hoje uma palavra para compartilhar, que eu vou falar uma coisa com vocês. É uma palavra. Vem com papel e caneta, tá? Quem não tá com papel e caneta, pega aí uma folha de caderno. A gente tem um caderninho dos nossos encontros, dos nossos momentos juntos. Se você ainda não tem, providencia um caderno. Mas quem não tá com caderno, pega papel e caneta, porque você vai precisar. Pega para anotar, porque nem que seja um post-it, pega para anotar que vai valer a pena, porque não vai adiantar de nada você ficar aqui só me ouvindo e não resolver colocar em prática o que a gente vai falar, tá? Então, enquanto a gente inicia, vou te dar aí 30 segundos para você correr atrás de uma caneta e a gente orar, para a gente começar a compartilhar essa palavra que falou muito comigo, mexeu muito comigo e eu preciso aprender muito sobre isso. Então, eu penso que para alguém aqui hoje vai servir. E eu quero que no final você me diga que serviu para mim, porque não é possível que só eu preciso aprender sobre isso. Tá? Então, vamos lá. Quem quer orar para a gente começar? Quem está livre aí, mesmo que não precise abrir a câmera, tá? Mas que esteja livre para falar e queira orar para a gente começar, fica à vontade. Quem quer? Todo mundo vai orar? Uma de cada vez, que é muita glória. É muita glória, né? Vai virar vigília. Vai, Jô, então ora pra gente, porque todo mundo quer orar junto, não vai dar. A gente precisa organizar isso. Vamos orar então. Meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Pai. Mais uma reunião. Nós, primeiramente, Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui juntas, mesmo distantes, possamos estar juntas, Pai. E melhor, Pai, pela oportunidade de falar de Ti, da Tua palavra. Nós te glorificamos, te agradecemos, Pai, por este momento. Que nesse momento o Senhor venha sobre nós, Pai, que o Senhor esteja nesta reunião, Pai. Toma o controle, Pai, dessa reunião, Senhor. Que seja o Senhor aqui usando a vida da Carla, Senhor. Que seja o Senhor ministrando no coração dela, Pai. E que essa palavra, Senhor, ela venha trazer cura, ela venha colocar luz no que precisa ser transformado, no que precisa ser mudado, Pai. Que não seja uma afronta, Pai, mas que nós possamos nos alimentar com amor, com carinho dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu já agradeço por cada vida aqui, Senhor. Esteja, Pai, ministrando em nossos corações. Nós não queremos sair iguais, nós não queremos sair da mesma forma, nós queremos sair diferentes, Pai. Nós queremos ser mulheres diferentes, Pai. Mulheres, Pai, que com a tua face, Pai, venha nos transformar, nos moldar, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, te glorificamos, te agradecemos, amém. 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 Glória a Jesus. Bom, então, vamos lá. O nosso tema é aquele que eu coloquei lá no grupo. Alianças que você faz te curam ou te ferem. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Alianças que você faz te curam ou te ferem, e isso é culpa sua.
Eu quero dizer para vocês que eu coloquei o tema exatamente assim, porque foi assim que Deus falou comigo quando eu fui chorar minhas mazelas com Ele. Então, antes da gente começar, eu já quero fazer um alinhamento aqui com você. Coloca a mão das minhas palavras. Não pensa que eu estou falando isso para você. Essa palavra primeiro foi para mim, e está sendo, tem sido e vai ser ainda por um longo tempo, até que eu seja realmente moldada e tratada naquilo que eu preciso para que Jesus realmente apareça na minha vida. Então, é uma área que já me trouxe muitas dores e muita vontade de parar. Então, por isso que eu precisei de cura, e aí é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Então, de verdade, coloca amor nas minhas palavras, porque eu não vim aqui para te ferir, mas eu vim aqui para te posicionar, para trazer clareza e direção para a sua vida, tá? Hoje é uma palavra de Deus para nos dar, para nos ajustar, sabe? Para nos fazer pensar, repensar e arrumar algumas coisas na nossa vida. É direcionamento que eu quero trazer aqui hoje. Eu quero te perguntar o seguinte: todo mundo está com caneta, né? Porque a gente vai precisar, você vai precisar anotar. Eu já fiz as minhas anotações. Existem 2 tipos de aliança, e quando eu falo aliança, eu digo também amizades de pessoas, né? Então, a gente vai falar exatamente sobre isso, porque existem pessoas que curam e existem pessoas que ferem. Eu venho com esse tema na minha cabeça, já deve ter pelo menos umas 2 semanas que Deus vem tratando isso comigo. E essa não era a palavra que eu ia trazer aqui hoje, porque a gente tem mais ou menos um cronograma das mensagens que a gente traz aqui para que haja uma sequência lógica do que a gente está falando. Mas eu falei, eu preciso compartilhar isso, porque foi tão bom para mim aprender isso, então não pode ser só para mim. Eu preciso dividir. E aí, eu quero dividir isso com vocês. E por que eu te peço papel e caneta? Porque conforme eu for falando aqui, você vai começar a identificar algumas coisas. E é isso que eu quero te ajudar, a arrumar isso aqui na sua vida. Porque existem alianças que curam, existem pessoas que curam, existem amizades, amigas, que são aquelas que estão prontas para estar com a gente no fundo do poço ou no palácio, sim ou não? Quando eu começar a falar, você vai começar a lembrar quem são elas. E aí, esse é o momento que eu quero que você anote, porque essas amigas, elas são chamadas refúgio. Porque são aquelas que trazem realmente alívio, são aquelas que, quando acontece alguma coisa, a gente tem para onde correr, a gente quer contar, a gente quer dividir, a gente quer pedir oração, a gente quer chorar junto. Então, são aquelas que estão prontas para ir com a gente comer 1 quilo de sal, mas elas também são aquelas que estão prontas para celebrar as nossas vitórias. Então, nomeie aí quem são essas suas amigas. Se você não consegue identificar, Carla, eu não tenho essas amigas, escreve do lado assim, refúgio, porque eu vou te trazer aqui ferramentas para você começar a despertar relacionamentos, desenvolver relacionamentos que vão ser para você um refúgio. Existem pessoas que a gente chama de chave, que são aquelas pessoas que abrem porta, que te empurram por propósito, que acreditam em você quando nem você mesmo acredita. Eu tenho uma amiga-chave, vocês têm? Eu tenho amiga-chave e está aqui, nessa reunião. Não posso dar nome aos bois, mas vocês sabem. É amiga, é aquelas que te empurram, que fala, tu vai, não, tu dá conta sim, não, tu faz. Então, coloca aí quem são as suas amigas-chave. Se não tem, faz o mesmo esquema, tu vai escrever do lado aí, chave, e vai botar assim, entre parênteses, aberto. Existem alianças, amizades, que são um avião na nossa vida. São aquelas que levam a gente para lugares que a gente não iria sozinha. São aquelas que encorajam, que levam a gente a dar voos que a gente jamais imaginou. E elas celebram, mesmo que os nossos voos sejam mais altos ou mais distantes que o delas. Quem são essas amigas que você tem? A minha amiga, minhas amigas-chave, também são as minhas amigas avião.
Existem amigas bússola. Como assim, Carla? São aquelas que te dão direção, que fala, cara, o caminho é esse, o que você está esperando para fazer? Ou vambora, eu te ajudo, é por aqui. É mais fácil se você fizer assim, é mais fácil se você não falar isso. Vai ser mais fácil se você esperar um pouco. Quem tem essas amigas? Sinaliza aí. São as amigas GPS. Coloca o nome do lado. Quem são as suas amigas? Elas precisam ser identificadas. Porque a verdade é que as alianças certas, elas promovem o nosso propósito, elas curam a nossa alma, destravam o nosso futuro, fortalecem o nosso ministério. Amizades certas, elas destravam o futuro até dos nossos filhos, sim ou não? Já viu gente que você olha e fala assim, cara, eu acho tão bonito como ela cria aquelas crianças. Eu acho tão bonito como ela fala, como ela cuida daquelas meninas. São amizades que destravam o nosso futuro com os nossos filhos, que a gente começa a aprender algumas coisas sobre como lidar, sobre comportamento. Já viu mãe que descobre um negócio que é bom para os filhos dela, e ela conta, ó, vai lá que está fazendo a inscrição, ó, tá aberto tal coisa, ó, matricula ele que vai ser bom. Então, amizades certas destravam o futuro dos nossos filhos. Mas também tem a amizade, e todo mundo tem, não é possível que só eu tenha isso, gente. Eu não admito que só eu tenha tido esse tipo de aliança que fere, gente que mente, gente que trai, gente que você ajuda e fala de você pelas costas. Ai, parece é até cena de novela. Victoria sempre fala, não acredito, cara. Gente que tenta te parar. Gente que do nada fica com raiva de você. Quem já viveu isso? Gente que vira a cara. Do nada. Essas são alianças que ferem. E sabe o que é pior? Às vezes são pessoas próximas. Às vezes estão dentro de casa. E aí o que traz um certo conforto, um certo consolo para a gente é que isso não é um privilégio nosso. A Bíblia já mostra para a gente sobre isso. A Bíblia já ensina sobre isso, exatamente porque o Senhor sabia que a gente ia passar por isso e que a gente precisava, de alguma forma, ter exemplo de homens e mulheres que viveram isso, para que a gente não ache que só a gente, poxa, que injustiça, logo eu, poxa, logo eu que tanto ajudei. Logo eu que não fiz nada, cara, virar a cara para mim, falar mal de mim. Então a gente tem exemplos aqui de amizades que são uma verdadeira aliança, que trazem cura, como Ruth e Noemi, como Davi e Jonatas. Então, a gente sabe que existem pessoas que são desleais, mas também existem pessoas leais. Mas existem também os irmãos de José, gente. E às vezes a gente tem dentro da família, porque família é aquele negócio que a gente ganha de presente, que a gente não escolhe, né? E às vezes tem dentro da família gente para ser desleal de graça, gente para te perseguir sem motivo. Saul, qual era o motivo que Saul tinha para perseguir Davi, gente? Só inveja, só a raiva, só o coração azedo de não aceitar que ele fosse escolhido. Então, é inevitável que na vida a gente encontre esses dois tipos de pessoas. As pessoas que estão prontas e, assim, determinadas a nos destruir ou a tentar nos parar, ou a simplesmente arrumar uma implicância, uma fofoca, uma intriga, alguma coisa para ferir o nosso coração. E também a pessoas, alianças, amizades, que vão nos trazer cura. Já viu gente, principalmente a gente que chegou aqui agora, que você conhece e no mesmo dia tu fala assim, cara, parece que a gente se conhece de muito tempo. Parece que a gente já se conhecia antes. Não é possível que a gente se conhece tão pouco tempo. Gente que está pronta para amar, para ajudar, para te abraçar. Gente que você sente verdade nos olhos, que você sente, sabe, vontade de levar para casa, de fazer tudo junto, de começar a compartilhar a vida. Quem já viveu isso aqui? E isso é maravilhoso. É saúde emocional, a gente encontrar amizades que são realmente um refrigério na nossa vida. Então, eu quero
fazer a gente lembrar disso, que todos nós aqui já fomos ferida, já fomos traída, já fomos injustiçada em algum momento. Gente, às vezes é uma intriga, é uma fofoca, mas eu posso dizer uma coisa? Às vezes é um olhar para te diminuir, para te intimidar. É um olhar que você sente no olhar que o sentimento não é bom, sim ou não? Então, eu já ouvi muita gente boa falar assim, é por isso que eu não me relaciono mais com ninguém. É por isso que eu não me misturo. É por isso que eu não quero papo, que eu não quero amizade, que eu não quero contato, não quero me envolver. Eu prefiro ficar na minha. Eu já vi gente dizer assim, é por isso que eu vou para a igreja e volto e não quero intimidade com ninguém. E eu já fui essa pessoa que disse isso. Eu já fui essa pessoa que decidiu que ia viver assim, que não ia mais abrir a porta para ninguém, que não ia ajudar ninguém e que não queria me amizade com ninguém, relacionamento com ninguém, porque as pessoas são falsa, interesseira e traiçoeira. Era o que eu pensava. Então, por isso que eu digo para vocês, eu precisei e até hoje preciso dessa mensagem aqui, de lembrar dessas coisas aqui que a gente está compartilhando, porque essa é a primeira fuga da pessoa ferida, da pessoa machucada, da pessoa injustiçada, se isolar. E a gente fala assim, eu aprendi, agora saí fora, agora eu me fechei, agora não dou mais acesso a ninguém. Só que isso não é sabedoria. Pelo contrário, essa é uma estratégia, uma mentira do cão para abortar o seu propósito. Provérbios 18:1 diz assim: quem vive isolado busca seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Se isolar não é sabedoria. Se isolar não é saída. Se isolar não cura. Isolamento deforma, porque afasta a gente do plano de Deus. Então, se por acaso você viveu essa fase de ter sido ferida, de ter sido afrontada, de ter sido injustiçada, de ter sido traída injustamente, e decidiu, como um dia eu decidi me isolar, eu quero te dizer aqui, em nome de Jesus, essa não é a saída. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. O nosso Deus é um Deus de conversa, de amizade. É um Deus que gosta de mesa, que gosta de olho no olho. Então, como sobreviver a isso, Carla? E como, então, sabe, ou sair dessa fase, ou não se permitir ser machucada, ou como administrar isso? O óbvio a gente já sabe. Orar, entregar na mão de Deus, perdoar e amar os gadarenos, né? Isso é o óbvio, a gente já sabe que tem que ser feito, que esse é o caminho. Mas eu quero trazer isso daqui para a prática. Como que a gente faz isso na prática? Porque na teoria é bonita a beça. Amar, perdoar, orar, entregar na mão de Deus. Mas na prática, a gente precisa fazer tudo isso, orar, perdoar e amar, mas a gente também precisa se posicionar. A gente precisa aprender a pedir ajuda para a pessoa certa. E falar, cara, tô com muita raiva. De repente, se tu não quer falar o nome, tô com muita raiva de uma situação que aconteceu, assim, 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 preciso desabafar. É com a pessoa certa. Entendeu o detalhe? Com a pessoa certa. Não é contar para todo mundo, não é reclamar para todo mundo, não é ficar choramingando ou contando a tua injustiça para ninguém, porque isso não traz cura. Isso não é sabedoria. Discernir é saber contar para a pessoa certa. E se permitir ser cuidada, ser amada, ser corrigida, ser direcionada. Porque às vezes no auge do nosso senso de injustiça, a gente não se permite nem ser cuidada. A gente não se permite ser amada, porque como eu falei aqui, existem pessoas que ferem, mas também existe gente para curar. Então, aprenda, se permita pedir ajuda, ser cuidada e se colocar debaixo de uma cobertura espiritual saudável.
Porque o isolamento faz com que a gente rejeite até os relacionamentos que são bons. Então, se permita estar debaixo de alguém que está disponível para te amar, para te cuidar, para te ouvir. De repente, sem falar nada, sem dizer se tu está certa, se tu está errada, só para te ouvir. Porque as pessoas erradas vão continuar entrando na sua vida. As pessoas certas também. Independente de você se isolar ou não, porque não tem como, gente, a gente deixar de ir no trabalho, não tem como a gente ir na igreja e não conversar com alguém, você já está dando uma abertura. Não tem como a gente conviver na família e excluir assim, algumas pessoas, tirar do pote assim, falar assim, não, na mesma mesa eu não sento, na mesma festa eu não vou, no mesmo evento eu não vou, sim ou não? Não tem como, a gente não tem como fazer isso se a gente decidiu viver uma vida que a gente é chamada de filha, de serva do Deus Altíssimo, de amiga de Jesus, de discípula do Deus vivo, se a gente está disposta a viver assim. Então, o que a gente precisa? A gente precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz? Sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu dinheiro, guarda o teu coração. A gente sabe disso desde que a gente é criança. A gente só não consegue colocar em prática. Porque a gente fala assim, pô, mas eu sou tão boa, Carla, eu sou tão legal que as pessoas abusam. Esse é o teu problema. Você é muito legal. Então eu tenho que ficar ruim. Essa era uma frase também que eu repetia. Agora eu vou ser ruim. Agora eu não vou ajudar ninguém. Agora cada um vai ter de mim o que merece. Gente, essa frase é do cão. Ela era o meu slogan de vida. Porque as pessoas não podem ter da gente o que elas merecem. Elas têm que ter o que a gente tem dentro. Imagina se Jesus desse para a gente só o que a gente merece. Não é sobre o que as pessoas merecem, não é sobre como elas te tratam, não é sobre o que elas te fizeram, é sobre o que a gente tem dentro, sobre o que a gente carrega, sobre quem a gente decidiu seguir e ser parecida. Tá fazendo sentido isso para vocês? Movimenta aí, fala, reage, interage comigo, por favor. Porque se a gente der o que as pessoas merecem, a gente precisa ter várias caras. Porque a gente encontra com um que está de bom humor, a gente sorri porque está de bom humor também. A gente encontra com um que faz uma cavalice, a gente dá uma cavalice também. Porque me fez uma cavalice, vai tomar outra. Porque eu não vou levar essa grosseria para casa. Aí a gente encontra com alguém que é gentil, a gente é gentil. A gente encontra com alguém que é educado, a gente é educado. A gente tem que ter várias facetas. Quando, na verdade, a gente só precisa ter uma, porque a gente só tem uma identidade de filha. Imagem e semelhança do Deus vivo. Então não tem como a gente dar o que as pessoas merecem, a gente dá o que a gente tem. E se a gente está dando o que as pessoas merecem, se a gente está tratando as pessoas como elas nos tratam, eu trato como me trata, me tratou bem, eu vou tratar bem, me tratou mal, vai tomar uma também. Era a minha verdade da vida. Só que essa verdade reflete Jesus? Ou essa verdade reflete as minhas mazelas? Então, não adianta você ser legal, você ser muito boa e não ter sabedoria. Não adianta você ser legal e não ter discernimento. Aprenda a guardar o teu coração. E guardar o coração não significa ficar ruim, fechar a cara, ficar de cara fechada e fechar as portas para todo mundo. Fechar para relacionamento, fechar para as amizades, não ajudar ninguém. Isso não é guardar o coração. Guardar o coração é aprender a viver com sabedoria. Tá, Carly, na prática, como que a gente vive com sabedoria? Colocando a palavra em prática. Provérbios 21, 23 diz assim: quem guarda a boca e a língua evita muitos problemas. Esse é o primeiro passo prático que eu preciso aprender. Essa é a minha primeira chinelada. Guarda a tua língua, Carla. Guarda a tua boca. Para de falar o que tu acha. Ninguém está perguntando o que tu acha. Ninguém te pediu opinião, só dá opinião naquilo que tu entende, naquilo que tu já avançou, naquilo que tu tem certeza. Não fica por aí distribuindo opinião, que opinião não é croquete. Então,
Guardar a nossa língua é o primeiro passo prático para aprender a guardar o coração. Porque às vezes você guarda o coração, mas não guarda a língua. Fala demais, discerne de menos. Fala demais, ouve de menos. E como que a gente muda isso na prática? Se exponha menos, observe mais. Quer ser uma mulher sábia? Quer ser vista como alguém que é uma boa companhia? Como alguém que é elegante, que sabe se posicionar, que sabe conversar, que é bem-vinda, que é desejada nas mesas, nas conversas, nos eventos? Fale menos e observe mais. Quem fala demais dá acesso, quem fala demais dá liberdade, quem fala demais se expõe, quem fala demais dá munição. E quem ouve mais, observa, discerne e ativa o filtro. E esse filtro é importante. Presta atenção que eu vou te dizer por que esse filtro é importante. Porque a gente precisa aprender a ler as pessoas. Pedir a Deus discernimento para ler as pessoas. Como que eu leio as pessoas, Carla? Alguém sabe me dizer como que a gente lê as pessoas? Como que a gente discerne as pessoas? Quem quer abrir aí e falar? Como que a gente lê as pessoas enquanto eu bebo água? Ou quem quer aprender hoje isso, a discernir as pessoas, ler as pessoas. Não sei quem já ouviu falar em programação neurolinguística, linguagem corporal. Já ouviram falar nisso? Que a gente lê as pessoas no movimento, a pessoa fala alguma coisa, olha para a direita e significa alguma coisa. Que eu não vou dizer aqui para você. Se você quer aprender, você vai aprender. A gente descobre quando a pessoa está mentindo com os olhos. O corpo fala. Já ouviram falar isso? O corpo fala. No RH, as pessoas que fazem entrevistas admitem ou já breca a pessoa numa entrevista ali só na linguagem corporal. E a gente precisa aprender isso, mas aprender isso de forma espiritual e prática. Querem aprender agora? Vamos embora? Porque isso aqui a gente precisa treinar e levar para a vida. Como que a gente lê as pessoas? Gente, é simples. O problema é que a gente não para prestar atenção nisso. Olha como é que você começa a ler. Chega no lugar e observa. Observa quem chega conversando e critica tudo. Bota defeito em tudo. Reclama da vida. Reclama de todo mundo. Fala mal de alguém. Em menos de 10 minutos de conversa, você consegue ler uma pessoa. Fala dos outros. Reclama da vida. Conta uma história triste. A dor de cabeça dela é sempre mais forte. O problema dela é sempre maior. Já viram isso? Ou só nos lugares que eu vou que tem gente assim? Gente que é cansativa. Esse é o tipo de pessoa que você precisa aprender a ficar perto dela e só ouvir. Mas também tem um tempo. Senão você vira ouvido de pinico. Existe pessoas que você chega no lugar e aí você encontra aquelas pessoas assim, só fala de Deus, só conta vitória, tá sempre feliz, não conta lamúria, que tu olha e fala assim, gente, não é possível, fulano não tem problema. Gente que te encoraja, gente que te anima, gente que está sempre feliz, que te puxa para frente, que te chama para orar, que pergunta onde que tu está servindo, que te chama para servir junto. Já viu isso? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você começar a observar o que a pessoa fala, você começa a descobrir o que tem no coração dela. O curso é só para aprender as técnicas, mas isso daqui é o básico para a vida. Observa as conversas que as pessoas têm e você vai começar a aprender a ler as pessoas. E agora que você já aprendeu a ler, você começa a classificar, porque nem todo mundo é para você contar a sua vida. Tem gente que é legal a beça, gente. Tem gente que é bacana. Tem gente que a gente ama, mas não é para contar a vida. Tem gente que vai te contar a vida dela, que vai te pedir ajuda, que vai desabafar com você. Isso não significa que você tem que contar a sua. Faz sentido isso?
Então, tem gente que é para você ouvir, tem gente que você é para você caminhar junto por um tempo, para ajudar, para apoiar, para dar um suporte, para estender a mão, para interceder, para orar junto. Mas é só para você ouvir, não é para contar a tua vida. Tem gente que é para você compartilhar. Tem gente que é para você abrir o coração. E tem gente que você não deveria mais nem ouvir. Porque é conversa que não edifica, é conversa que não acrescenta, é picuinha que quando chegar lá na frente o teu nome vai estar envolvido junto, porque você estava ouvindo quando ela estava contando. Então aprende a classificar as pessoas, quem é para você só ouvir, quem é para você só ajudar, quem é para você caminhar junto e quem é para você nem ouvir. Essa é a hora que você vai começar a colocar aí os nomes no papel, porque isso é treino. Porque às vezes são pessoas de perto que a gente precisa alinhar. Para de dar acesso sem filtro, sem sabedoria. Acesso é privilégio que não é para todo mundo. Porque depois as pessoas usam isso como elas querem. A pessoa te conta um negócio e você fala, é mesmo? Poxa, mas a pessoa não deveria ter feito isso, né? Injusto. Aí a pessoa chega lá na frente e fala assim, olha, eu contei para a Carla e até a Carla falou que você não deveria ter feito isso. Usa o que você falou como ela quer. Cuidado com as conversas que você dá ouvido. Cuidado com gente que vem que você parece que é para você ajudar. Pergunta, Espírito Santo, até onde é para eu ajudar? Porque tem gente que não quer sair das suas dores, não quer levantar da sua ferida, porque quer ficar sendo lambida. Lambendo ferida, e você vai ficar ali a vida toda lambendo ferida. Tem muita gente para ser amada, para ser cuidada, para ser aconselhada, para ser alcançada, e você está ali perdendo tempo lambendo ferida. Porque se a pessoa levantar daquela dor, se a pessoa levantar daquela situação ali, ela não vai ter mais uma história triste para contar. Então, aprenda a se conectar com as pessoas de forma estratégica. E isso daqui é um ponto muito interessante que eu ensino dentro da minha mentoria para mulheres. Não é que você vai se tornar uma mulher interesseira, presta atenção na diferença disso. Mas você precisa se tornar uma mulher intencional. E ser interesseira é diferente de ser intencional. Porque interesseira é se relacionar com as pessoas pelo que ela pode me oferecer, pelo que ela tem, pelo que ela pode me dar. E essa conexão é perigosa, porque você pode tirar proveito, mas você pode também tirar daí uma ferida. Uma conexão intencional, de relacionamento intencional, é quando você aprende a ler as pessoas, você classifica as pessoas e você se conecta pelo propósito dela, pelo que ela carrega, pelo chamado, pelo que ela transborda. É alguém que você fala assim, essa eu quero para a vida toda. É essa que eu quero do meu lado. Essa é minha parceira. Essa eu chamo de irmã. Tá fazendo sentido? Então, aprenda, deixe de ser a boba, a legal. Aprenda a ser intencional nos seus relacionamentos. Aprenda a classificar as pessoas. A gente não desmerece ninguém, a gente não desiste de ninguém, a gente não desfaz de ninguém, porque nós somos chamadas para resgatar, para curar, para salvar, para ajudar, para estender a mão. Nós somos as mãos do Senhor aqui na terra, nós somos os pés dele aqui na terra, mas nós precisamos fazer isso com sabedoria, porque se você anda com quem reclama, aquela história de que você é a média das 5 pessoas que você anda, não é conversa de coach, é vida real. Se você anda com 4 pessoas que murmuram, você vai ser a 5ª murmuradora. Se você anda com 4 pessoas que fofocam, você vai ser a 5ª fofoqueira. Se você anda com 4 pessoas que fazem dieta, pode se preparar, você vai começar a jogar os biscoitos fora e vai comer menos pizza. Porque você se influencia com quem você anda, você se parece com quem você anda. Você atrai quem você é. E essa é uma verdade difícil de engolir. Porque quando a gente está atraindo um monte de gente que tu fala, cara, só gente chata ao meu redor. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu falo, só gente mimizenta, só gente para reclamar da vida, só gente cansativa. Se olha no espelho com verdade, com humildade, com coragem, fala assim, quem eu estou sendo para atrair essas pessoas? Ou eu estou sendo ouvido de mercador, ou eu estou sendo legal demais, ou eu estou sendo omissa demais, ou eu estou igual a elas.
Eu precisei fazer essa autoanálise para realinhar as minhas mesas, para poder olhar para o futuro que eu queria antes de vir para cá, para a Espanha. Eu precisei fazer essa limpeza. Primeiro em mim, primeiro me olhar, primeiro me alinhar. E eu vi que eu estava mimizenta. Porque eu falava que todo mundo conseguia vir, para todo mundo o documento saía, com todo mundo resolvia, todo mundo conseguia, só para mim que não dava, para a gente era muito difícil, o tempo estava passando. Eu estava uma mimizenta. E as coisas não aconteciam, porque eu estava atraindo até nos grupos que eu entrava as pessoas iguais a mim. Quando eu resolvi sair de grupo, quando eu resolvi sair de tudo, olhar para a minha vida, olhar onde que eu estava errando, onde que eu precisava alinhar, onde que eu precisava apresentar a Deus e perguntar a Deus, ao invés de ficar buscando o que as pessoas estavam fazendo, como que as pessoas faziam, quem que as pessoas pagavam. Para e coloca diante do Senhor essas pessoas aí que você escreveu, esses nomes que você escreveu, essas amigas que você escreveu, essas pessoas aí que você escreveu que te minam, que só tem conversa fiada, que não tem nada para acrescentar. E começa a falar, Senhor, eu quero conexões certas. Sabe o que eu falei para Jesus? Eu falei, Senhor, eu estou deixando aqui as minhas amigas de alma, as minhas amigas irmãs. E isso está me doendo muito, porque a gente sabe que por mais que a gente seja amiga, tenha amiga para a vida toda, a distância gera um esfriamento, gera um distanciamento não só de endereço, mas não é a mesma coisa de você estar todo dia junto. E eu falei para Jesus assim, Jesus, me apresenta as tuas amigas. Eu quero conhecer as tuas amigas, eu quero me relacionar com as tuas amigas, eu quero me relacionar com mulheres que têm prazer de se assentar aos teus pés e gastar tempo aos teus pés. E eu vou dizer uma coisa para vocês, Jesus não demorou para fazer isso comigo. Então tenha coragem de colocar diante de Deus as malas que você arrasta, que às vezes estão dentro da tua família e que você acha que não pode abrir mão, porque vai ser covardia se você abrir mão. Porque você acha que vai ficar chato se você abrir mão. Tenha coragem de se relacionar com pessoas que são leais, que são maduras, que são discretas, que te edificam, com pessoas que são porta, que são chave, que são direção, sem interesse, apenas sendo uma mulher intencional. Porque pessoas mau caráter vão ter em todo lugar, não vai adiantar você se isolar, não vai adiantar você fechar as portas. Pessoas legais também vão ter em todo lugar, e se você fechar as portas, você vai perder as oportunidades de conhecer as amigas de Jesus que estão por aí. Então, para a gente finalizar, eu quero trazer aqui hoje uma atividade para vocês fazerem. Olha para esse papel e você vai colocar aí quem são as pessoas que, a partir de hoje, você identifica as conversas, as amizades, que você precisa colocar limite, ou que você precisa aprender a fechar a sua boca. Escreve aí, com verdade, com honestidade, mesmo que seja alguém íntimo teu, mesmo que seja alguém da tua família, ninguém vai precisar ver, você vai orar sobre isso, você vai começar a alinhar as tuas emoções, alinhar o teu futuro, o teu propósito, o teu chamado, com base nisso que você está anotando. Porque a verdade é uma só. Essa palavra é dura, mas essa palavra é para trazer alinhamento. Porque essa palavra é para te curar das mazelas que você viveu até aqui, das malas que você vem arrastando, das correntes que você está arrastando, como um dia eu arrastei porque era da minha família e eu achava como que eu ia soltar. Essa palavra é para te posicionar, porque a gente só tem autoridade quando a gente se cura, e é sobre isso que a gente vai falar no sábado. Cura que gera autoridade. Essa é a primeira área que a gente vai curar para começar a gerar autoridade. O discernimento protege o teu propósito. Alianças certas destravam o teu destino. Alinha as tuas alianças. Quem são as pessoas, 2 pessoas que você vai colocar aí, que você precisa se aproximar mais, honrar mais, ouvir mais e orar junto? Anota aí. Esse papel, isso que eu falei, pode ser um post-it, coloca na tua Bíblia. Começa a pedir ao Senhor discernimento sobre isso. Começa a pedir ao Senhor sabedoria e direção
para viver isso com verdade, para viver isso na prática, porque eu posso te garantir, fácil não é, mas vale a pena. Quando a gente decide largar as correntes, quando a gente decide deixar os pesos para trás e alinhar com o nosso propósito, falar assim, até aqui eu ajudei, chega, foi até aqui. Até aqui eu fiz tudo que eu podia, e se amanhã Jesus voltar para essa pessoa, eu tenho a paz de saber que tudo que eu podia eu fiz. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Mas não é para sempre. Então, eu oro agora e peço, Pai, que o Senhor cuide do coração das minhas irmãs como o Senhor tem cuidado do meu. Que o Senhor fale ao coração de cada uma, que essa palavra, Pai, verdadeiramente traga cura, traga paz, traga direção, traga posicionamento, para que sejamos mulheres alinhadas com aquilo que o Senhor nos chamou para viver na terra, mulheres alinhadas com aquilo que o Senhor nos trouxe para viver aqui nessa Espanha. Senhor, mulheres que têm coragem de abrir a boca e falar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, mulheres que vivem o que pregam e que pregam o que vivem, mulheres que acreditam na tua palavra, que acreditam nas tuas promessas e que têm sabedoria e discernimento para se aliançar com as pessoas certas. Visita, Espírito Santo, o nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções nessa noite. O Senhor tem liberdade para fazer o que o Senhor quiser. Eu coloco diante de ti a vida de cada uma das minhas irmãs e te peço, Senhor, dá para elas discernimento, dá para elas maturidade, dá para elas sabedoria para colocar limite e dá para elas, Pai, humildade e um coração ensinável para se conectar com tudo aquilo que vem de ti. No nome de Jesus. Amém. Abram o microfone. Amém. Que a gente tem 10 minutos para a gente compartilhar aqui. Eu quero que você diga com verdade, essa palavra hoje te feriu ou essa palavra te trouxe clareza para organizar alguns relacionamentos? Quando eu falei lá, os relacionamentos que te ferem, a culpa é sua, e coloquei. Você vai entender porque depois é a culpa. Na enquete que a gente colocou, eu coloquei lá no grupo, teve gente que falou, não entendi nada porque a culpa é minha, mas eu vou entrar. Você entendeu porque a culpa é sua? E você entendeu que a partir de hoje, você começa a organizar isso, a alinhar isso, e não permitir mais que essas pessoas mal intencionadas, que essa pessoa com o coração azedo, venham se aproximar de você para te ferir? Quem aqui recebeu essa palavra e falou assim, eu precisava ouvir isso? Abre a boca, fala que eu quero te ouvir. Mesmo que tu não abra a câmera, abra a boca. Ô, Glória! Foi forte, cara, muito forte. O Senhor veio como uma flecha com essa palavra no meu coração, chegou a me dar um calafrio quando eu precisei colocar em prática, quando eu comecei a escrever aqui tudo que eu ia falar para vocês, porque de verdade é o que eu tenho vivido. É o que eu tenho vivido. Quem foram as pessoas que você identificou, ou situações que você identifica que você era vítima, mas que você hoje reconhece que a culpa foi sua? Alguém quer abrir a boca para falar? Muito forte.